Olá, bom dia, você que está conosco nessa manhã de domingo. Quero desejar a você a paz do Senhor. Nós somos o Ministério Regar, uma igreja online, uma igreja que cuida de pessoas através do discipulado. E nós estamos aqui para transmitir a última lição do nosso tema desse domingo, o objetivo da encarnação de Jesus. Mas antes nós vamos fazer uma oração para que possamos entrar nesse último tópico do tema, pelo qual nós estudamos nesses 3 últimos domingos. E hoje vamos encerrar falando um pouquinho sobre o objetivo da encarnação de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã, por estarmos aqui, pela sua palavra registrada no nosso coração, que possamos aprender através dela, para que possamos caminhar conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, nos dê o entendimento da tua palavra, da tua mensagem nesta manhã, e abençoa aqueles que estarão ouvindo, os ouvintes ativos, ó Pai, e que tudo seja para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Tudo em nome de Jesus, amém, né? Você que está conosco, seja muito bem-vindo, para que você possa estar recebendo futuros vídeos, né? Acesse nosso canal, siga nossa página, deixe o seu like aí na hora que você puder, né? Tá bom? Vamos lá. O objetivo da encarnação de Jesus. Nós estamos falando sobre isso há três finais de semana, e hoje nós vamos encerrar falando no último tema, no último tópico desse tema, né? O objetivo da encarnação de Jesus. Nós falamos no primeiro domingo sobre o objetivo da encarnação de Jesus foi consumar o plano de salvação, né? Elaborado na eternidade, manifestado na vida humana e concretizado na sua plenitude, né? Na sua plenitude. Aí no segundo domingo nós falamos o objetivo da encarnação de Jesus é manifestar o Emanuel, os 3 ministérios, ou seja, o do profeta, aquele que fala, o do sacerdote, o que serve, e o do rei, o que reina. Era muito importante que Deus manifestasse a sua glória na humanidade através daquilo que concerne o desenvolvimento da salvação no homem, pelos 3 ministérios, dos profetas, os sacerdotes e o rei, né? E hoje, o último, nós vamos falar sobre o objetivo da encarnação de Jesus é revelar no Calvário a maior expressão de Deus. Essa é a nossa mensagem deste domingo, e nós vamos ler aqui o texto da Bíblia, né? Lá em 1 João, no capítulo de número 4. 1 João, capítulo 4, verso de número 2. Vai dizer assim: Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém? Então, esse é o nosso versículo-chave desta manhã. Como filhos de Deus, mediante o novo nascimento, precisamos compreender que Jesus veio de Deus e que só em Jesus, através da cruz, seremos resgatados para uma vida eterna. Ok? Essa é a introdução. Então, o objetivo da encarnação de Jesus. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos manifestou Jesus em carne para que ele pudesse, através da sua vinda, pagar pelo preço de sangue a redenção, né, a nossa redenção e a remissão dos nossos pecados, porque nós estávamos desgarrados de Deus pela condição do pecado e não haveria outra forma pela qual pudéssemos voltar novamente para Deus e vislumbrar a eternidade no hoje para aqueles que estão vivos, né? Então, a revelar no Calvário a maior expressão de Deus, olha só. Vamos ver aqui em João 3:16. Vamos ver o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? João 3:16. Romanos 5,
Romanos 5, verso 8. Olha que versículo esplendoroso. 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Tá vendo? Coisa tremenda, né? Em sua humilhação, ou seja, o revelar no Calvário foi um ato de humilhação, mas na humilhação de Jesus, ele nos exaltou para Deus, ou seja, nos comprou com preço de sangue através de um ato de humilhação, que morrer na cruz para os judeus era um ato de vergonha, né? Mas ele, fazendo isso, ele estava nos resgatando novamente para o eterno, né? E isso é maravilhoso, e nós adoramos a Deus por isso, né? Outro ponto interessante aqui nesse versículo é que, nesse tópico, o revelar no Calvário a maior expressão de Deus em sua morte, né? Outro ponto aqui, em sua morte, ele nos deu vida. Ele precisou morrer para que nós pudéssemos, dentro do nosso ser, alma, ter de volta a sensação, pelo Espírito de Deus manifestado em nós, o entender da eternidade. Porque o pecado, ele tirou a consciência do entendimento sobre Deus por causa da separação. Mas a morte de Cristo, ou seja, a manifestação no Calvário por nós, nos trouxe vida, né? E João 1:2 vai dizer o quê? Vamos ver lá, João 1:2. João 1, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Olha que coisa tremenda. 1:12. E agora 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tá vendo? Coisa tremenda, maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Então, a morte, revelar no Calvário a maior expressão de Deus, em sua humilhação nos exaltou, né? Em sua morte nos deu vida, ok? E, por último, em sua ressurreição, ele possibilitou sua glória eterna, né? Então, assim, ele nos resgatou e nos deu novamente a possibilidade de sermos enxertados novamente em Deus através do ato da encarnação, né? Da encarnação. Ou seja, ele possibilitou sua glória eterna. Amém? Então, meus irmãos, finalizando na conclusão aqui desse tópico, né? Jesus, como Deus, foi um homem perfeito. A amizade foi restabelecida mediante sua vinda e a consumação de sua morte na cruz, né? Crendo na encarnação de Jesus, possui o Espírito de Deus, e quem é nascido de Deus vence o mundo, e esse é o objetivo da sua encarnação, vencer o mundo pela redenção, ou seja, a encarnação de Jesus, ela é um projeto de Deus, e ela é uma possibilidade de nós nos encontrarmos com o Criador e vivermos eternamente para sempre com o Senhor nosso Deus. E é por isso que houve essa ação de Deus para nós na encarnação de Jesus, trazendo para mim e para você o desejo da eternidade, né? Nós não poderíamos vislumbrar dentro do nosso ser o quão glorioso foi sentir a presença do Senhor. Então, os discípulos no caminho de Emaús, enquanto caminhavam, eles não reconheceram por causa do sentimento de tristeza no seu ser. Mas quando Jesus entrou na casa deles e partiu o pão, eles sentiram a glória de Deus manifestada ali, e ali eles
reconheceram que Jesus Cristo de fato é o Senhor e voltaram correndo para Jerusalém para falar que Jesus tinha aparecido para eles, né? Então você vê a importância. Quando Jesus ele morre na cruz, ele abre o caminho, ele nos dá acesso ao Pai. E esse acesso agora é diretamente ligado ao nosso ser, na nossa alma, pelo Espírito, que é ligado ao Espírito de Deus e que promove essa junção mediante um plano perfeito, né? O plano perfeito de Jesus. Que Deus abençoe eu e você nesta manhã de domingo, que você possa ter aprendido. E o objetivo da encarnação de Jesus é nos colocar novamente em Deus. E essa encarnação de Jesus é como se fosse uma ponte, né? Foi se construída a ponte para que nós tivéssemos acesso novamente à eternidade. E nós estaremos um dia para sempre com o Senhor. Aqueles que creem no seu nome e que creem na sua morte como o plano perfeito de salvação. Esses estarão para sempre com o Senhor. Deus abençoe você. Ministério Regar, a igreja do discipulado, Ministério Regar, e Deus faz crescer. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.